Livro Moldando Pensamentos, capítulo 44, Começando em Ti. O despertar para o trabalho interno, para o trabalho diário, para o entendimento do Evangelho, para o bom combate, para a alegria, para a leveza, enfim, para a vida, tem o seu início na prece. Os problemas vão surgindo, as dúvidas, os questionamentos, o armazenamento de mágoas, raivas e outros sentimentos inferiores começam a crescer. Aparecem as dores e o sofrimento, e nos vemos fracos, sem força, sem conseguir concatenar as ideias, nem mesmo olhar para o lado ou para a frente. Por que chegamos a tal ponto? Por que sofremos? Imaginemos um recipiente ou uma esponja onde várias vezes por dia colocamos uma gota de água suja e vamos armazenando essas gotas. Chegará um momento em que não haverá espaço e essa água suja vai transbordar, necessitando de limpeza. Água limpa para depois voltar ao seu trabalho e ser útil. Nosso pensamento e nossa mente têm comportamentos parecidos. Vamos armazenando sensações e sentimentos no dia a dia, em situações desagradáveis e nos problemas, desafios, decepções que nos acontecem. Isso vai acumulando sujeiras, impurezas e vai nos sufocando, sugando nossas energias e distanciamos-nos do Cristo. Nesses momentos, ficamos vulneráveis e recorremos à prece, à oração. Rogamos ajuda, pedimos auxílio a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que tenha compaixão e piedade de nós, que nos ajude a sair de tal situação. E somos atendidos. Deus é infinitamente bom. Ele envia irmãos que estendem suas mãos para nos ajudar, para nos resgatar. Devemos perceber essa oportunidade e segurar firme e confiantes na ajuda que recebemos. Os problemas que vão surgindo em nossa vida, e não são poucos, são questões para o nosso aprendizado, nosso crescimento. Mascaramos nossas atitudes e nos perdemos pelo caminho. Quando eles surgem, estamos distantes do Pai, mascarados ou iludidos com falsas atitudes e fé superficial, e sofremos. Sabemos, mas infelizmente duvidamos do poder da oração e da fé em algumas vezes. A prece permite sim o contato direto com Jesus e com Deus. E isso nos fortalece e nos direciona, revigora-nos e enche-nos de esperança para que continuemos a caminhar. Então, meu irmão, ora muito, sempre que sentires necessidade, e mesmo quando estiveres bem, ora e agradece. Mantenha esse contato divino e zela pela tua manutenção e limpeza. Se, por um lado, os problemas surgem grandes e assustadores, do outro lado, Deus presenteia-nos com o nascer do sol, com o início de um novo dia para que tenhamos outra oportunidade de lutar e vencer. Vê com os olhos de ver, descritos pelo Mestre, e tem os ouvidos para ouvir. Vê Deus ao teu lado, falando e mostrando o caminho a seguir, colocando-o em seus braços e dizendo o quão és importante e forte, trilhando o caminho percorrido por Jesus com seus ensinamentos e todos os seus exemplos. Ao sentirmos esse amor, esse acolhimento e esse cuidado, somos tocados e despertamos para uma mudança de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de entendimento, de visão e das nossas ações. Descobrimos que o sofrimento e a dor são passageiros, que não devemos armazenar sentimentos ruins. Descubro a chance do trabalho interno, íntimo, onde atuo e trabalho para a minha mudança, para a procura pelo amor que Deus mostrou-me enquanto eu estava em seus braços. E Ele cuidava de mim, pelo amor vivido e exemplificado por Jesus e por outro nobre sentimento que é o perdão. Esses dois vivem juntos em todos os filhos do Pai
e o cultivo é o responsável pelo equilíbrio e pela alegria nos corações. Quando os deixamos de lado, vamos permitindo que outros sentimentos se aproximem e ocupem seus lugares. Não permitas tal aproximação. Tem na prece a vigilância necessária e a atenção para que em tudo que lhe acontecer, seja em qual local ou momento, o amor e o perdão estejam contigo, atuando em tua mente e em teu coração. Internamente nos deparamos com sentimentos inferiores e que muito nos prejudicam. Ficamos presos ao orgulho, ao egoísmo e a outros que nos deixam amarrados e os quais devemos combater. Isso é o bom combate, ou seja, a luta frente aos nossos sentimentos inferiores, nossas dificuldades e más tendências. Com o tempo, com o Evangelho e principalmente com as preces, vamos percebendo e aprendendo tais ensinamentos e vencendo nossas lutas internas. Isso influencia em nossa percepção do mundo, nossa visão e o que está à nossa volta. Mudamos nossa maneira de ver, sentir, viver e respeitar as pessoas, os companheiros, nossos irmãos. Começa olhando para o teu íntimo e perguntando o que tens feito de bom para ti e para o teu irmão. Tens agido conforme os ensinos do Cristo? Isso nos permite uma busca, uma reflexão e respostas de como estamos vivendo. A bondade interna, íntima, está longe e em lado oposto ao do orgulho, da vaidade equivocada e do egoísmo. Ela é a responsável pelo respeito interno para que, quando estiveres em dúvida ou quando errares, o desespero não se aproxime, mas a vontade de continuar no bem e buscando acertar. Sê bom para ti. Ora, agradece. Ora, agradece. Ora e agradece. Deus sabe de tudo e do que necessitas. Por isso não deixes de conversar e de te aproximares dele. Essa é a caridade em sua essência, simplicidade e verdade. Cada um cuidando de si, em prece e em contato com Deus. Isso não permite nenhum outro sentimento inferior, somente o amor e o perdão. A partir deste trabalho interno, vamos deixando que essa transformação cresça e dê frutos. Trabalhamos para o bem comum de nossos irmãos na comunidade cristã. Vamos vivendo o Evangelho e agindo conforme os ensinos do Cristo. A caridade fará parte do nosso caminhar e viver, e nossas ações estarão cada vez mais equilibradas e respeitosas. A vigilância estará sempre alerta e atenta, pois se bobearmos, os sentimentos inferiores retornam. Os erros e as quedas vão acontecer cada vez menos frequentes, e as ações no bem vão se concretizando e alcançando mais e mais irmãos. Começa todo este processo orando, em prece. Busca a tua reforma íntima. Indubitavelmente obterás sucesso com reflexos luminosos em tua vida, em teu lar e na humanidade. Estarás construindo e viverás na casa do Pai, na casa de Deus. Ele falou de tanta coisa nesse texto aí que a gente fica até com dificuldade de por onde começar a comentar. Ele falou de tantos aspectos do nosso dia a dia, né? Mas dois me chamaram muita atenção. Primeiro, quando ele diz aqui que sempre tem uma ajuda, né? E essa ajuda, às vezes, vem de pessoas ou de situações que a gente não espera, né? Às vezes é uma pessoa que Silvio, acho que cortou. já voltou agora? Pelo menos para mim deu uma cortadinha. Ah, não, sumiu a imagem de vocês, deve ter cortado mesmo. Tá dizendo, né? Essa coisa que às vezes esse toque, né? Essa ajuda vem de situações ou de pessoas que você jamais imaginaria, né?
E às vezes basta uma palavra dela para você despertar toda uma nova visão sobre aquilo. E o outro ponto que me chamou muita atenção quando ele fala num momento aqui que me lembrou muito a orientação de Santo Agostinho, né? Você tem que todo dia rever o que você fez, se você fez coisas boas, se você realmente caminhou do jeito que você tenciona caminhar, né? Foi assim um momento muito próximo do recado de Santo Agostinho, né? Que é exatamente o que a gente precisa fazer, né? Tá sempre atento. Aquela coisa que a gente fala sempre, vigiar e orar, vira quase um mantra, né? De tanto que a gente fala isso, né? Mas como a gente vai realizar isso sem se tornar uma paranoia, de uma forma natural, né? E acho que é isso que ele está tentando mostrar para a gente. Isso tem que ser feito, mas não de uma forma paranoica. Você não posso fazer isso porque isso vai me levar a tal consequência ou vai me fazer sentir desse jeito. A coisa vir naturalmente. Então, ele reforça muito isso. Que tudo isso vai vindo naturalmente. Ele tem que estar sempre atento a quando acerta e a quando erra também. Quando acerta, tentar repetir. E quando erra, tentar modificar. Mas de uma forma mais natural. Sem se angustiar com isso. Que vai acontecer de qualquer maneira. Se você vai se vencer, né, digamos assim, em um dia ou em 2 milhões de anos, é o tempo que você vai passar lutando contra si mesmo. Mas isso vai acontecer. Independente do que a gente faça, isso vai sendo aquela coisa meio que osmose, né? O princípio da osmose, né? Que as coisas vão sendo absorvidas lentamente, né? Até o equilíbrio. E é isso que a gente passa mais ou menos, né? A gente vai pegando isso, vai acertando, errando, acertando, e a cada dia acertando mais e errando menos. E quando isso começa a ser feito sem perceber, talvez seja um momento que a gente comece a caminhar mais rápido. Nesse texto, começando em ti, né, foi isso que o Silvio colocou, foi muitos pontos, e esse ponto de estar sempre se reformulando, né, no fim das contas ele vai colocando a questão de estar trabalhando, muito a questão da prece, e aí eu me lembrei de algo que no final de semana eu fiquei estudando, muito por conta da universidade, mas aí acaba que a gente faz uma ligação com o aspecto espiritual, e eu fiquei ligando com uma parte do mentomagnetismo, e eu acho que tem muito a ver com isso. Eu estava estudando sobre como que é a estrutura dessas inteligências artificiais, né? Como que funciona. E porque isso está muito comum na universidade, e aí era interessante que eu entendesse. E o que acontece? Uma das questões que eles colocam, ele vai criando meio que uma rede de temas afins. E de acordo com esses temas, quanto mais comum você vai usando, ele é mais fácil de seguir determinados padrões, sabe? Então, um padrão, à medida que vai sendo usado, ele vai se tornando mais fácil dele aparecer de alguma forma nessas associações. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que eu vou ligar com esse texto. E eu liguei muito também com o mentomagnetismo, quando eles falam do aglomerado, que à medida que a gente vai realizando ações, pensamentos, sentimentos, ele vai criando um padrão mental, que cada vez é mais fácil dele ser racionado. Então, se a gente vai tendo atitudes que não são boas, ali vai sendo cada vez mais fácil dela acontecer. Tem até uma parte que ele falava aqui, né, que internamente nos deparamos com sentimentos inferiores, que muito nos prejudicam. Ficamos presos ao orgulho, ao egoísmo e a outros que nos deixam amarrados e os quais devemos combater. Isso é o bom combate, a luta à frente dos sentimentos inferiores, né, rumo a sentimentos superiores. E aí eles colocam essa questão da prece no sentido de começar a reconfigurar, começar a se tornar mais fácil essas ideias que sejam de altas, de frequências mais altas, de sintonias com espíritos,
queridos, que querem o nosso bem. Então isso se dá através da prece, isso se dá através de busca de ações, de equilíbrios, de bons diálogos, né? Uma vida cada vez mais harmônica. Então esse começando em ti, acabou que eu liguei muito com essa ideia dessa reconfiguração interna em busca de novas ações. Então é você diminuir ações que sejam desarmônicas e aumentar ações, pensamentos, sentimentos que sejam em harmonia com a lei divina, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Só rapidinho. E você falou um troço que eu achei muito importante, né, que pode ter passado despercebido. Quando você fala a prece, boas ações, quando ele fala aqui da prece, eu não entendo só como aquela prece, você parar, se recolher e fazer uma oração. A prece é justamente isso que o Ismael estava falando. São os pensamentos, são os atos que você faz, é tudo, toda forma de se comunicar com algo que possa te ajudar a melhorar. Então, conversa com o travesseiro, conversa com o amigo, tudo isso pode ser transformado em uma prece. Depende da energia e da vibração que você coloca naquilo. Então, ele fala muito em prece, porque é a coisa que a gente tem assim, na nossa mente mais, digamos assim, ligada a esse momento de se conectar com o alto, né? Vou fazer uma oração. Mas isso é para ser feito em cada momento, do piscar ao pensar em começar a caminhar de fato fisicamente, em cada palavra, em cada gesto, em cada conversa que a gente tem, em cada momento que a gente visualiza em casa ou na rua, tudo isso pode se tornar uma prece maravilhosa. Então, acho que isso é o que eu estava querendo dizer, né? Que a prece que ele tanto fala aqui para nos fortalecer não precisa ser necessariamente a oração, mas um envolvimento numa vibração de amor e de conexão com algo muito mais alto, muito mais sublime. Estava pensando também na questão que a gente está sempre, né, pensando nessa questão da vibração, da oração, da prece, da elevação, e pensando no esforço a partir de nós mesmos, né? Mas lembrar que nossos mentores, esses mestres, eles estão, assim, aí há milhares e milhares e milhares de anos, e esses que trabalham com a gente, é uma alegria, eles estão nos intuindo o tempo todo, né? Quando a gente se abre para essa possibilidade, a gente consegue percebê-los e eles também ficam imensamente felizes, né? Por esse reencontro, né? Então, e vai criando esse campo, né? Que o Ismael fala cada vez mais, criando essa sutileza. Então, daqui para lá e de lá para cá, é uma coisa só. A gente vai, né, se abraçando, criando cada vez mais, não só para a gente, como fala no texto também, trazendo os irmãos, né, e todos esses que somos um só nessa caminhada, né, juntos aí. Então, lembrar dessa questão que a gente às vezes fica, eu não consigo, estou fazendo um esforço, mas existe um esforço coletivo, né, de cada um que consegue, cada dia que a gente consegue, né, se colocar nesse ininterruptamente, né, como o Silvio fala aí nessa vibração, oração constante, a gente vai trabalhando nesse todo, né. E essa questão, né, desses espíritos, mentores, em todos os planos, né, até chegar ali em Maria, em Jesus, todos esses seres, esse aspecto, quando a gente se coloca em contato com eles, essa alegria que a Neuza falou, eu penso muito, quer dizer, eu lembrei da minha mãe quando eu vou visitar. Quando eu vou visitar, minha mãe fica tão feliz, é aquela alegria, e me abraça e vem, e vai contar as novidades, e vai fazer pão de queijo, e é isso, quando a gente se coloca ali,
em contato com o mundo maior, eles vêm, e realmente vêm de braços abertos, é numa alegria. Então é a gente buscar, né? A gente buscar realmente essa busca, ou essa interação. E aí tem uma frase aqui que eu também gostei muito, que ele repete 3 vezes, né? Como o Djaí gosta de falar, quase como um mantra. Ora, agradece. Ora, agradece. Ora e agradece. Então faz 3 vezes ele coloca. Ora, agradece. E tem um ponto aqui que a Neuza chamou a atenção maravilhosamente, que é uma coisa que eu vou dizer aqui, que alguns vão achar o maior sacrilégio do mundo. Não digo nós, não aqui, mas se ouvirem isso. Para lembrar que mesmo aquelas figuras que a gente considera o máximo dentro do que a gente conhece, elas também passam informações que no momento podem ser certas, mas que não são completas. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar o Chico dizendo que o telefone sempre toca de lá para cá. E como a Neuza falou, não é exatamente assim, porque nós também podemos nos comunicar com ele. Esse intercâmbio é direto. A Neuza chamou muito bem a atenção isso. Isso é uma coisa que sempre o Chico bateu muito. O telefone toca de lá para cá. Como se a gente nunca fosse capaz de entrar em contato com eles se eles não quisessem falar com a gente. E não funciona dessa maneira. A gente consegue ligar para lá da mesma maneira que eles entram em contato com a gente. E esse intercâmbio é contínuo, tanto da gente para os nossos mentores, como dos nossos mentores para a gente, como dos nossos mentores para os mentores deles, e assim segue o universo. E as ideias vão mudando, como a gente já falou aqui, várias pessoas já falaram, as ideias vão amadurecendo, vão crescendo, vão se completando e vão se modificando. Então, isso eu achei importante, além de reforçar o que a Elza falou, que é muito importante, e cai como uma luva nesse tema, né, de a gente manter... Qual seria o intuito de a gente manter a oração, a vibração, a vigilância, se a gente não conseguisse se comunicar para lá, só para quando eles estivessem, não, esse está merecendo que eu dê um alô para ele? Não é assim. Diga, Djaí. Isso não foi a Glaucia, né? Agora me fugiu o nome dela da cabeça. Neuza. O que acontece? Nós somos assim, nós temos todo dia, eles estão do nosso lado 24 horas por dia. Então, o que acontece? Hoje mesmo, o livro que eu tinha que pegar, eu não sabia onde estava o livro. Então, isso que eu estou falando para vocês, ore e agradeça. Você toda hora. As dificuldades da minha vida acabaram. É uma coisa assim, eles me dão a inspiração. Estou dando um exemplo agora que me veio. Mas é no supermercado, em qualquer onde que eu vou, eles estão sempre me orientando. Faça assim. Não é no sentido de eu usá-los ou eles me usarem, entendeu? Eu tirar meu livro, é para facilitar o meu dia a dia ou o nosso dia a dia, para que não haja problemas, apurreações, pensamentos negativos. Porque você começa a procurar o livro, começa a ficar revoltado, sabe? Vem aquela confusão toda. Então você pega o livro, acha o livro, agradece. E fica nessa ciranda positiva. Isso aqui eu queria acrescentar. Ontem eu faço também um outro trabalho e veio uma vovó e ela fala assim, a nossa intenção, exatamente isso que o Silvio fala, não é terceirizar, não é que vocês fiquem independentes da gente, fiquem terceirizando, que a gente tenha que vir aqui para ficar trazendo mensagem para vocês, é que vocês tenham autonomia. Ela falou exatamente isso, vocês têm que ter autonomia. Essa confiança que o Djaí fala, que o Silvio falou, que o Ismael sempre frisa. Então é isso, a gente tem que ter essa autonomia. E foram exatamente as palavras da vovó ontem. Diva. Eu achei... O Djaí falou, eu estava pensando.
que, na verdade, eu penso assim, é na simplicidade, no dia a dia. A gente, às vezes, fica, né, é na ida no mercado, é no encontrar um livro perdido, a gente pensa, né, em tanta coisa, assim, grande. Às vezes, até quando o senhor falou agora orar e vigiar, eu falei assim, gente, orar e vigiar. Até isso é muito grande também, às vezes, né? Orar e vigiar e o que e tudo, e às vezes é tão pequenininho, é no dia a dia, nas pequenas coisas, no tom da fala, né? Na coerência. Se eu estou querendo, se eu falo uma coisa, tentar ser coerente com essa coisa simples, porque às vezes a gente não tem coerência, né? A gente tem discursos lindos e de repente não é coerente com aquele discurso no dia a dia. Então, é tentar nas coisas mais simples mesmo, né? Respirar fundo e deixar a coisa, ouvir o outro e respeitar a opinião do outro. São coisas mínimas que a gente tem que estar fazendo ali, que eu acho que já é um caminho bom, né? Exatamente, Dil. E tudo isso vira uma oração.